Graça e paz, meus queridos. Olha a hora da live. Graça e paz. Graça e paz. Vou chamar o pessoal. Vamos chegando. Hoje nós temos assuntos sérios, né? Não que os outros não sejam, mas hoje nós vamos estar falando sobre duas cruzes, dois destinos e uma decisão. O nosso assunto hoje é esse: duas cruzes, dois destinos e duas decisões. Vamos começar, com oração para que o Eterno nos dê sabedoria sobre o assunto. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus Pai de todo amor e de toda bondade, muito obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos proporcionando. Neste momento, Senhor, eu te apresento esse assunto, essa live de muita importância, que são duas cruzes, dois destinos e uma decisão. O nosso assunto hoje, que é o plano da salvação. Vai abençoando todos os internautas que vai chegando, vai derramando bênção, vai operando milagres, porque os dias são tenebrosos e estamos precisando da tua presença nesta manhã, como todos os dias. Queridos, hoje nós vamos estar dando continuidade, sobre plano de salvação. Missionária, plano de salvação, sim. Plano de salvação é a maior urgência que nós temos nesses últimos dias, temporadas aqui na Terra, porque já é o fim de todas as coisas, viu? Não se engane, não teremos mais tanto tempo. Está tudo se cumprindo, está tudo caminhando para o cumprimento bíblico. A figueira já floresceu, pessoal. Jesus, ele disse: quando vede a figueira florescendo, então está próximo do fim. Então, a figueira floresceu. Graça e paz, Roseli. É isso mesmo, é verdade. Estamos juntos, viu? Em oração. E Deus está no controle de tudo. Então, só nos resta
é organizar a nossa vida no tocante à eternidade. Porque nós temos uma eternidade. Nós temos, né? De duas, a gente tem que escolher uma. O caminho largo e o caminho estreito. É fato. O caminho largo conduz para o inferno. Missionária, essa palavra é muito dura. Porém, todavia, eu tenho que falar. E quem mais falou de inferno foi o Senhor Jesus. No ministério de 3 anos que ele teve aqui na terra. Ele falou mais de inferno de qualquer outra pessoa. E então nós devemos fazermos uma análise introspectiva. Como assim, missionária? De dentro para fora. Será que eu sou salvo? Será que se Jesus voltar agora, eu vou? Será que se eu morrer agora, eu vou para a porta estreita, o caminho estreito, ou eu vou engrossar as fileiras dos condenados? Então, o nosso tema hoje é 2 cruzes, 2 destinos e uma decisão. Eu sempre olho para aqui porque são meus estudos, né? Que eu preparo. A palavra de Deus diz que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E é por isso que a gente tem que debruçar na Bíblia e estudar a palavra de Deus, enquanto é tempo, né? Então, nós vamos começar o nosso tema, 2 cruzes, 2 destinos e uma decisão. Qual é o texto básico que nós vamos falar nessa live e meditar e ver o que nós podemos fazer em relação da nossa salvação enquanto estamos vivos, e também ajudar a nossa família, nossos parentes, amigos, conhecidos a entrarem nesse caminho. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 23. Lucas 23, a partir do versículo 39. 39. Os 2 malfeitores. Então, daí, aqui a gente já quebra aquela lenda urbana, né? Que as pessoas dizem, um ladrão bom, um ladrão ruim. Não. Todos estavam no mesmo patamar. Então, vamos. Lucas, se você tiver uma Bíblia, você abra aí e vamos estar vendo aqui. Lucas 23, 39. Um dos maus feitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondeu-lhe, porém, outro, repreendeu, dizendo, naquela agonia que eles estavam ali na cruz, o nosso querido Jesus, com os 2 malfeitores, estava ali uma batalha espiritual cruzada ali, mas o Senhor Jesus ainda estava organizando o plano da salvação ali. Então o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos teme a Deus,
estando sob igual sentença, quer dizer que o outro viu a condição e dele disse: tu não temes a Deus não, porque tu estás à beira da morte e tu ainda fica blasfemando, tu ainda fica murmurando. Aí no 41 ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, para Jesus, ele falou para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no seu reino. E 43 o Senhor disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, a salvação, ela é instantânea, ela é imediata e ela é para quem crê. Então, o tema é bem oportuno para a nossa live de hoje. 2 cruzes, 2 destinos, mais uma decisão. Hoje, eu não vim trazer uma palavra para amassagear o nosso ego, não. Eu vim falar sobre eternidade, como eu falei. Coisa séria. Porque esse mundo já está em bancarrota. Já está com os dias contados para a grande destruição que o próprio homem escolheu, o homem aqui é no sentido genérico, mas eu vim hoje para dizer a todos os meus queridos internautas que o céu é real e o inferno também, ele é real. Na cruz havia 2 homens e um Salvador, 2 condenados e apenas um sairia dali salvo. Então, tinha 2 ali na cruz, já condenado, pena de morte. Mas ali, só quem ia sair vivo, salvo ali, era um. Isso, a gente tem que fazer uma análise profunda de como está a nossa vida, qual é as nossas escolhas, para a gente ter um destino eterno. Vamos ver o primeiro ponto. Todos estão na mesma condição, todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória do eterno de Deus. Os 2 ladrões eram igualmente culpados. Eles não estavam ali inocentes, não. Eles eram culpados, foram julgados, né? Ambos estavam condenados, ambos estavam diante de Jesus. Agora, o contexto teológico, o que é? Vai botar teologia aí, missionária? A gente está teologando. O que é teologia? Teologia, estudo, teos, de Deus. Então, todas as vezes que eu abro a minha Bíblia, eu estou estudando teologia, estudo de Deus. O povo demoniza a teologia, então está demonizando a Bíblia, porque teologia é estudo de Deus. Vamos abrir em Romanos, vamos teologar. Sim. Romanos 3, 23. Então, qual é aqui o ponto-chave do primeiro ponto? Todos estavam na mesma condição. Todos. Aqueles 2 malfeitores
eram iguais ali. Ambos estavam condenados. Ambos estavam diante de Jesus. E o contexto teológico qual é o contexto? Todos pecaram. Vamos ver Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carece da glória de Deus. E que glória é essa de Deus, queridos? A salvação. Sabe? A salvação. Então, precisamos dessa salvação para enfrentarmos a eternidade. Querido, eu não sei se eu vou chegar até o meu dia. Você também não sabe, nós não sabemos. E como é que está a nossa vida, né? Então todos pecaram. O problema da humanidade, queridos, não é político. Não é político. O problema da humanidade não é político. O problema da humanidade não é social. O problema da humanidade é o pecado. O pecado é o problema da humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, o problema da humanidade não é político, não é social, não é filosófico, não é educação, não é cultura, não é saúde, é o pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado, né? E aqui nós vemos que a verdade bíblica está bem clara aqui como o ponto principal. Agora, segundo ponto. Duas reações diante de Cristo. Duas reações diante de Cristo. E é isso hoje que nós devemos sair da inércia, da cauterização que o Deus desse século tem cegado entendimentos de muitos. Tem colocado na mente da humanidade que essa vida parece que é eterna. Não, queridos. Essa vida é passageira. Essa vida é passageira. Passa beleza, passa riqueza, passa amor, passa idade. Tudo passa. Essa vida, ela é efêmera, ela é passageira. E se você sabe de alguém e você ama alguém, compartilhe essa live para saber da realidade da eternidade. Então, aqui nós vamos ver o segundo ponto, duas reações diante de Cristo. O primeiro ladrão, qual foi a reação? Zombou. No leito da morte, ou à beira da morte, ele zombou. Ele zombou, ele deu as costas ao autor da salvação. Ele zombou. E muitas vezes, queridos, não se zomba só com palavras, não. Ele zombou com palavras, mas se zomba com atitudes. Rejeitando o autor da fé, rejeitando o Salvador, rejeitando a cruz, pensando que é apenas uma religare, que é religião no latim, mas não é. Estava ali o autor da nossa fé,
o autor da nossa salvação, deixou o seu trono de glória. Vê que coisa linda! Pegou a sua coroa, pegou o seu cedro, seu manto e deixou o trono vazio e se auto-esvaziou e nasceu. E veio 100% homem, sendo ele 100% Deus. E ele zombou aquele ladrão ali da cruz. Ele exigiu milagre. Em vez de ter observado que ali era a última e a única salvação dele, para ele não ir para o inferno. Queridos, o inferno é real. Quem mais falou do inferno foi o Senhor Jesus. O inferno é real. Tem gente que quer Jesus como socorro, mas não como Senhor. Quer a benção, mas não quer o abençoador. Quer o imediatismo. Quando dobra o joelho ou quando vai para uma congregação, uma instituição religiosa, para a igreja, ou quando vai pedir, só é pedir. Pedir para curar, pedir para casa, pedir para emprego, pedir para casamento, pedir. Mas não tem a hombridade de chegar e agradecer. Senhor, muito obrigado porque eu estou vivo, eu estou viva. O que é mesmo, Senhor, que tu queres para a minha vida? Então, aquele primeiro ladrão, ele estava nessa condição. Tem gente que quer Jesus como socorro. Foi o que ele disse. Livra-nós, se tu és mesmo, ainda desafiou. Deus, o Filho de Deus, onde ele está hoje, essas palavras vão ecoando. Porque a gente não perde a memória para onde a gente vai não, viu? De jeito nenhum. A memória fica aguçada, seja no céu, seja no inferno. Lembrando palavras, lembrando atos, lembrando decisões que foram feitas e rejeitando o autor da salvação, Jesus Cristo. E aquele primeiro ladrão da cruz, ele só queria o socorro, mas ele não queria Jesus como Salvador. Agora, o segundo ladrão da cruz reconheceu o seu próprio pecado, o seu estado de pecador. Ele reconheceu, né? Ele reconheceu o seu próprio pecado, reconheceu a inocência de Cristo, ele reconheceu que eles estavam ali porque merecia, tinham praticado vários delitos, era aquilo mesmo, né? Era aquilo mesmo, clamor por misericórdia. E aqui tem um grande ensinamento teológico. Aqui tem. Lembra, né? Teologia, estudo da Bíblia. Eu ainda não me apresentei para quem está chegando agora. Eu sou a missionária Limaria do Recife, hoje aqui em Capuí. Amém? Vamos continuar. Então, ele reconheceu a inocência de Cristo, ele clamou por misericórdia. Primeiro, ele reconheceu seu próprio pecado, reconheceu a inocência de Cristo, clamou por misericórdia. E aqui nós temos um grande ensinamento. Arrependimento é isso. Arrependimento é isso. É a velha palavra grega metanoia, mudança de pensamento. Ele reconheceu que era um pecador. Mudança de atitude. Ele reconheceu
a inocência de Jesus. Dá meia volta, ele ali reconheceu que precisava ter fé, reconhecimento da realidade de Cristo, e ele reconheceu que sem Cristo, se ele fosse para a eternidade, a palavra bem chola e verdadeira é, ele estava ferrado. É forte, né, missionária? É sim. É sim. Os que partem sem Cristo, quando chegar lá do outro lado, na realidade, que lá sim é onde filho chora e mãe não vê. Lá sim, ainda não é no presídio, é no inferno. Aí vai analisar as palavras que ouviram, a Bíblia que estava aí como bússola para a salvação. Lives como essa, Deus falando em várias oportunidades e não deu crédito. Ele reconheceu, reconhecimento da realidade cristã, de Cristo, que sem Cristo ele não podia fazer nada. Terceiro ponto, a graça não é barata, ela é soberana. Por quê? Porque veio pela soberania de Deus. Como assim? João 3,16. Amor soberano, amor ágape, amor doador. Deus olhou para a terra, não viu nenhum justo, e ele disse, não, se eu não enviar o meu filho, ninguém vai se salvar. Então, a graça não é barata. A graça salvadora. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus. A graça salvífica. Então a graça não é barata, é soberana. Aquele ladrão não tinha obras, só mal, obras do mal. Não tinha tempo, era pouco tempo, ele ia morrer. Não tinha currículo espiritual, ele não tinha uma jornada de andança com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus. Ele não tinha reserva espiritual, ele não tinha nada, ele estava desprovido da graça. Ele estava desprovido, né? Ele poderia morrer, ela poderia morrer. Peraí, voltando. Não tinha obras, não tinha tempo, não tinha currículo espiritual, mas tinha arrependimento genuíno. Ele tinha metanoia genuína, arrependimento genuíno. Ou muitas pessoas pensam que Deus é menino, é? Que pode fazer barganha com Deus? Onde a senhora quer chegar, missionária? Deus, ele é o Deus das intenções. Ele sonda mente e coração. Ele sabia qual era a intenção daqueles dois ladrões. Então, ele poderia, a graça, aquele ladrão não tinha obras, não tinha tempo, não tinha currículo espiritual, né? Ele não tinha nada, Mas deixa claro que a graça não dá licença para viver no pecado, mas ele tinha a graça ali. Vamos ver, eu já falei aqui, mas eu gosto de ver na Bíblia. Efésios 2, 8, 9.
Se tiver um exemplar bíblico, pegue sua Bíblia. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Mas a graça deixa claro que ela não dá licença para viver no pecado. Não dá. Ela é poder para morrer para Ele. Ela é poder para morrer para Ele. Morrer. Deixar de pecar, morrer para o mundo. E foi isso que aconteceu com aquele ladrão ali na cruz. Ele morreu para o pecado, antes da morte física, obviamente. Aqui traz uma profundidade, queridos, teológica, muito grande e impactante. Nós não temos, ninguém tem merecimento de salvação. O que temos é pela graça, pelo amor de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aqui a gente vê o hoje de Deus. Estarás comigo no paraíso. Vamos de novo para a Bíblia. Hebreus 3:15. Hebreus 3:15. Hebreus 3:15. Enquanto se diz hoje, presta atenção, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração, como foi na provocação. Hoje, se tu ouvires a sua voz, não endureça o coração. Hoje, foi isso que Jesus disse, aquele ladrão na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. O maior engano do inferno é fazer você pensar que ainda tem tempo. É o maior engano. Não, hoje eu estou muito novo. Não, ainda vou fazer minha faculdade, vou comprar meu carro, minha casa, meu apartamento. Sim, queridos. Isso é bom, é salutar. Estude, entre na faculdade, agora entre com Cristo. Se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração, está em Hebreus 3:15. O maior engano do inferno é fazer você pensar que ainda dá tempo, e às vezes a gente sai e não sabe se volta. Pense, será que vai dar tempo? Você já fez sua decisão? Missionária, eu sou religiosa, sim, mas o fato é aqui que eu não estou falando de religião. Se religião resolvesse alguma coisa, salvasse, o mundo não estaria hoje na bancarrota que está. Quem mandou Jesus para a cruz foi mesmo quem, missionária? Os religiosos. Sim, que foi um plano de Deus, Ele salvar para nós. Ele morrer para nos salvar. Certo? Mas, todavia,
O Senhor não delegou que ia ser os religiosos. Os religiosos foi que se prontificou para crucificar o nosso querido mestre, como um ladrão mais. Pena de morte, pena capital. Entendeu? Eles, por pura inveja, porque a religião faz isso. Se eu não tivesse um alinhamento com Deus, eu vou dizer minha experiência de salvação, há mais de 4 décadas, eu não estaria aqui com vocês falando das sagradas letras. Eu estaria fazendo uma live de receitas de bolo. Mas eu resolvi o que a Bíblia fala, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, minha vida, principalmente agora. Ah, pastor fulano caiu, escândalo. Pode rolar uns rolos. Pastor adulterar, pastor roubar, pastor matar, missionário não sei o quê, igreja. Meu negócio é com Jesus. Porque eu sei que isso só é cumprimento bíblico. Jesus não trouxe nenhum de nós enganados. Então, estamos no fim da era. Estamos sim. Então, aqui é hoje de Deus. Hoje estarás comigo no paraíso. E aí o maior engano do inferno é esse. De você pensar que sempre vai dar tempo. Agora, se a gente fosse direto, né, aplicar isso diretamente, a gente ia aplicar, sabe como? Se você morresse hoje, se hoje fosse o dia da sua partida, vamos fazer um impacto para nós. Eu me incluo também. Se fosse hoje o dia da sua partida, como estaria a sua vida espiritual? Você está com seu passaporte? Missionária, e tem que ter um passaporte mesmo? Tem que ter. Qual é mesmo? Jesus Cristo. Lembra? Lembra não? Eu sou o caminho. Lembra não? Eu sou a verdade. Lembra não? Eu sou a vida. É impacto. É por isso que, como eu disse, eu tenho um canal lá no YouTube, Caminho da Fé, e tenho aqui essa plataforma maravilhosa, né? Que é uma plataforma de rodízio, rodízio mesmo, né? Por que não tem muita gente? Porque um tipo de nicho desse ninguém quer. Quer só se auto-enganar, né? Ou ver a vida alheia, ou botar escândalos, ou meio político, ou sem vergonhice mesmo, ou coisa que não presta. Mas essa pergunta aqui: se você morresse hoje mesmo, para onde ia? Céu ou inferno? Qual das duas cruzes seria a sua? Porque aqui tem dois destinos, Jesus e uma resposta. Qual das duas cruzes? Eu vou deixar você pensando aí.
Mas eu vou fazer um apelo para você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, escreva aí no chat: eu me rendo. Eu me rendo para Jesus. Se você quer entregar a sua vida hoje para Jesus, eu me rendo. Escreva aí no chat: eu me rendo para Jesus. Depois que você se rendeu para Jesus, mesmo se não escreveu aí, nós podemos repetir essa oração. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu creio que um dia o Senhor ressuscitou e vai vir buscar um povo zeloso de boas obras. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Amém. Creia que você fazendo isso, crendo no seu coração e confessando, você é salvo. Porque a Bíblia fala isso. Foi isso que o ladrão da cruz fez. A eternidade hoje está diante de você. A sua decisão. Hoje, a eternidade, a decisão está diante de você. Entendeu? Se ouvires hoje a sua voz, não endureça o coração. Sabe por quê? 2 cruzes, 2 destinos e uma decisão está diante de você hoje. E provavelmente você irá lembrar dessa live. Como aqueles 2 ladrões ali na cruz lembrou. Um está lembrando no paraíso, aliviado. Sim, ele recebeu a pena capital, a morte, pelas suas maldades, como ele reconheceu. Entendeu? Mas está ali no paraíso, grato a Deus, porque só quem tem misericórdia de nós, queridos, é o Senhor Jesus. Não tem amigos, não tem cônjuge, só quem tem misericórdia de nós é o Senhor Jesus. E o outro que zombou, que queria só o livramento da morte, mas não queria o Salvador, aonde ele está hoje, a memória dele está mais de 2000 anos, fresquinha como a nossa agora, relembrando que estava ao lado do autor da vida, ao lado do autor da pessoa que poderia salvá-lo, mas ele zombou. E você não pode ignorar isso, dando as costas a esse apelo. Se ouvires hoje a tua voz, não endureça o vosso coração. Hoje não foi uma live para massagear o nosso ego. Foi para nos impactar, porque nós estamos na última hora na Terra. Será que você entende isso? Tudo está com efeito dominó, caindo, se impactando,
se desmoronando, sendo destruído. Tudo está caindo. E o que é que você vai fazer mesmo, meu querido internauta, com sua vida espiritual? Porque a salvação, ela é individual, ela é pessoal, ela é intransferível. Quando o fio de prata da gente cortar, que é quando é cortado, a nossa alma sai do nosso corpo, desse invólucro, lá não vai ter ninguém para nos socorrer nem defender, não. A gente vai diretamente para o autor da vida. Agora, como um imã, nós seremos levados ou no caminho largo, que escolheu aqui, das costas para a cruz de Cristo, as costas para o autor da nossa fé, ou então o caminho estreito, o caminho da salvação. E hoje estou trazendo para você, que a cruz havia ali 3 homens. Um salvador, 2 condenados. A pergunta é essa que não quer calar. Estou terminando, encerrando a live e dizendo a você que hoje, se ouvires a tua voz, a voz de quem? Do Espírito Santo, de Deus. Não endureça o vosso coração. Amém? Aqui a missionária ali, Maria, do Recife. Estou no município de Capuí, Ceará, fazendo missões, realizando missões na praia de Barreiras. Deus abençoe a todos, queridos, que possamos ter mais uma outra oportunidade de ouvir sobre as mensagens sagradas do Senhor, porque o Senhor está tocando o seu chofar, é por isso que eu às vezes gosto de botar o fundo musical de chofar para nos alertar. Ele está tocando o chofar, despertando o povo para que venha a salvação enquanto é tempo, porque essa terra vai pegar fogo e aonde é que tu vais morar? Então, um beijo no coração, Deus abençoe todos e vamos seguindo, esperando o nosso Mestre. Amém? Deus abençoe a todos.